O que vocês não pedem sorrindo, que a gente não faz gargalhando, ó. E atendendo aos pedidos nas nossas redes sociais, o programa desta semana vai falar sobre a nova geração de jogadores brasileiros. Eu sou Kessia Carvalho e o Bate-Papo Futebol Clube já está no ar. Para começar, eu queria, lógico, agradecer a vocês que participaram da nossa enquete ali que aconteceu durante a semana nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, o Bate-Papo FC _futebol. Muito obrigada pelas sugestões, por conversarem com a gente. E é isso que a gente quer estabelecer daqui em diante, mais e mais coisas assim. E como a voz do povo é a voz de Deus, vocês pediram, e já demos um spoiler antes, né? O tema do programa desta semana vai ser sobre essa nova geração do futebol brasileiro, a geração dos garotos que muitas vezes são revelados por times brasileiros e vão muito cedo para a Europa. É uma questão que vem sendo discutida há muito tempo, não é algo recente. E é isso que a gente vai discutir ao longo do programa desta semana. Pois é, e o Brasil, como a gente sabe, na verdade é um grande celeiro de talentos, né, de revelações aí no mundo do futebol. A cada ano, a cada temporada, novos jogadores surgem, promessas, grandes apostas realmente. E o problema não é esse, a gente sabe que o Brasil tem essa base muito forte e consolidada. O problema é que cada vez mais cedo, cada vez mais jovem, esses garotos saem dos times ali de base, de formação, chegam aos times principais, os principais times nacionais e cada vez mais cedo são exportados para os grandes clubes da Europa, da Ásia e etc. Ou seja, o Brasil ele não consegue manter, segurar esses garotos. Eles são revelados aqui, mas grande parte da formação deles, ou a principal arma, digamos assim, da formação deles, acontece na Europa, nos grandes clubes europeus. O Felipe Coutinho ele foi revelado pelo Vasco da Gama, teve uma passagem muito rápida aqui pelo Vasco, jogou alguns jogos e foi logo para a Europa. E ele ganhou a forma, se consolidou como o jogador que ele é hoje na Europa, em times europeus. Ele saiu do Vasco, foi para Inter de Milão e de lá ele foi vendido, digamos assim, vendido para outros times europeus até chegar hoje ao Barcelona e ser o jogador mundialmente conhecido como ele é. Mas tem outros jogadores. O próprio Ronaldo Fenômeno teve passagem muito rápida, foi revelado aqui e foi exportado para a Europa. E isso é algo muito comum no cenário do futebol brasileiro. Também não é algo recente. Mais recentemente a gente tem casos, por exemplo, do Vinícius Júnior do Flamengo, né, que antes mesmo de completar 18 anos já estava acertado com o Real Madrid da Espanha. O cara foi vendido no valor exorbitante para o Real. O Talisca também, quem lembra aí do jovem Talisca, um garoto, foi revelado pelo Bahia, teve uma passagem muito breve aqui atuando no futebol brasileiro e foi vendido rapidamente para o Benfica de Portugal. Até por isso, muitos críticos e especialistas do futebol definem esse cenário como uma espécie de esvaziamento de campo. Como eu falei, não é algo recente, já é algo bem comum há bastante tempo no Brasil e em alguns países da América Latina. E eu iria além, eu não diria só um esvaziamento de campo, eu diria também um envelhecimento. Por quê? O Brasil produz muitas apostas, essa garotada que está surgindo a cada temporada, a cada ano, novas promessas, mas ele não consegue manter. Quem fica atuando no futebol nacional? Os veteranos que estão voltando de clubes asiáticos, árabes e alguns da Europa, né? Estão encerrando a carreira, então eles vêm jogar mais alguns anos aqui no Brasil. Ou então a galera que tá mais ou menos é destaque, ao mesmo tempo não é, digamos, não é bom o suficiente para estar lá na Europa, mas continua correndo atrás disso aí. Então fica uma espécie de uma ferrugem aqui. É um futebol que não se destaca, porque toda vez que surge uma promessa, os times europeus caem em cima. Real Madrid, Barcelona, os times ingleses estão apostando muito no futebol brasileiro. Acho que um dos grandes problemas do futebol brasileiro, você concorda comigo? Não sei, mas enfim, é o que muito tem se discutido. Um dos grandes problemas é essa base. É necessário uma reforma nessa base. Cada vez mais jovens eles são revelados, cada vez mais jovens eles chegam aos times titulares e cada vez mais cedo eles são mandados para a Europa. O Brasil, o futebol brasileiro, fica sem aquele destaque, sem aquelas estrelas. Volta para o mediano. Não, tem um destaque, demora alguns jogos, algumas partidas, vence uma coisa ali, outra aqui, como por exemplo o Arthur no Grêmio, mas já vai para a Europa, já vira promessa lá. O que ele tiver que ser, os títulos que ele tiver que ganhar vai ser lá. E o Brasil, nada. Então, realmente, trata-se aí, no caso de uma reforma, eu diria uma reforma estrutural, porque vai mexer com muita coisa, vai mexer com a base ali da formação dos jogadores brasileiros. E ainda tem um outro grupo de jogadores, né, porque tem uns que ainda dão sorte, saem daqui muito cedo, ganham a fama lá e viram sensação e grandes jogadores lá.
e depois retornam pro Brasil, lógico. Mas tem uns que saem daqui como promessas, chegam lá como apostas, mas não dão muito certo. Também não é difícil pensar, tipo, tem o Wellington Nem, que saiu do Fluminense pra lá, mas chegou lá, não rendeu muita coisa. O próprio Bernard, que jogou muito pelo Atlético Mineiro, jogou ali com o Ronaldinho, foi campeão de Libertadores, etc. Foi também pra Europa, não rendeu como deveria, chegou ainda até jogar pela seleção, mas depois de um tempo apagou. Né? Tem o Lucas Piazon também, então são muitos nomes. Tem um grupo mais sortudo que sai, consegue fazer carreira lá, e tem outros nem tanto. E aí acaba voltando pro futebol brasileiro e a gente acaba voltando para aquela questão do mediano. É um futebol que não revela, mas não consegue manter aquele estrelato, aquele brilho. No final do campeonato, por exemplo, depois das janelas de transferência, você já vê que é um time diferente. Aconteceu muito esse ano com clubes brasileiros, o Flamengo e outros, perdendo as estrelas do primeiro período, do primeiro semestre, e agora tá com um time mais ou menos, mediano, sem aquela revelação. Ano que vem, a mesma coisa. Por isso que é algo um pouco mais profundo, mexe aí com a base, com a estrutura do próprio futebol brasileiro. E lembrando que essa geração de agora que vai ser a base da seleção da próxima Copa, por exemplo, de 2022. Então já tem olheiro aí de olho, claro, nessas revelações, nessas apostas, tanto aqui no Brasil quanto lá na Europa. Daqui pra lá vai surgir muita gente nova, ou não tão nova assim, mas vai surgir, digamos, no cenário do futebol ainda, e é a base da próxima Copa. E se você já acompanha o bate-papo, você vai lembrar que em vídeos anteriores a gente já falou sobre essa garotada, vídeos lá dos primeiros vídeos ainda durante a Copa, a gente falou deles, falamos de muitos garotos, Lucas Paquetá, o Arthur do Grêmio também, que chegou com uma grande promessa do Barcelona. Dá uma olhada aí no nosso canal, tem uns vídeos falando sobre essa garotada, explicando detalhadamente sobre essa história deles assim, as revelações, como surgiram e etc. No Bate-Papo Futebol Clube tá por dentro de tudo, sim! E aí, você concorda comigo? Não concorda? Acha que é diferente? Não importa, eu quero ver a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Não esquece também o like é bom, o like ajuda nós, entendeu? Ajuda nós, continue participando conosco, daqui nos vídeos, comentando, dando like, inscrevendo-se no canal, divulga também pros seus amigos. E tem o nosso Instagram aí, o Bate-Papo FC _futebol. Lá todos os dias tem novidades, atualizações, enquetes e muitas surpresas vão surgir por lá também. Então fica ligado, o programa dessa semana termina aqui, mas a gente volta. A gente volta. É, a gente volta. É isso aí.